Tem uma denúncia para fazer. Faça. Comecemos por esse momento CPI da aula. A CPI pois é. Denúncia. Tem um professor da Uniforme passando mensagem, certo? 6 horas da noite, perguntando se eu vou ter para de Nárnia, se eu estou de férias de Nárnia. Professor, me ajude. Eu ia mandar no grupo, mas aí eu fiquei com pena de ti. Mas não, eu recebi aqui de um colega, cadê? Mostra aí. Eu vou mandar no grupo para socializar com o povo. Para o povo entender o que é. Gente, concordem comigo, o professor está fazendo bullying. A pessoa vive num armário, né? E eu que estou fazendo bullying, né? No armário de Nárnia, né? Esse aí tá profissional. Esse aí tá... Ah, não? Tá sim. Incrível, incrível. Vai fazer a prova aqui, Vai fazer a prova no... Eu vou fazer em Nárnia. Vou fazer a prova em Nárnia. Acho lá mais tranquilo. Como estão todos vocês? A de Nárnia e os demais? Como é que estão as famílias? Como é que estão tudo? Misaele, criminalista, Josi. E hoje nós vamos concluir o estudo da apelação, né? Nós vamos enfrentar aí a apelação, mas a gente estudou na última aula, quinta-feira, a apelação nas outras hipóteses. Hoje a gente vai falar especificamente da apelação aqui no âmbito do júri, né? Eu também, Josi, pensei que era tipo uma capela, tipo um momento de reclusão, mas, segundo ela, é a face interna do gigantesco armário. Queridos, eu queria só, rapidinho, antes da gente começar o nosso tema de hoje, passar um pouquinho, algumas informações. Nós tivemos uma reunião ontem com alguns professores tratando da AV2. Eu já informei, já mandei pelo nosso grupo de Zap o chat, né? O link, na verdade, né? Da prova, né? A gente trabalhou aí com a forma mais fácil de vocês acessarem isso, ou seja, a prova vai estar naquela plataforma da chamada Prova Fácil, Ariadne, mas não precisam ir para o AVA, tá? Então é importante, por isso que nós fomos autorizados a enviar para vocês. Eu já mandei pelo WhatsApp, mas vou mandar também por torpedo. Você clica ali naquele link e já vai direto para o site da Prova Fácil, tá? Informações importantes sobre a prova. Primeiro, ela vai estar sempre disponível para vocês no horário da aula, né, de 19 às 20h40. São 20 questões, e você não precisa, Diara, responder na ordem. Você vai ter ali um menuzinho com as 20 questões, Lara, e você vai escolhendo qual é a ordem que você quer, e depois que respondeu todas, tirou 10, você envia realmente a prova, tá? Então, quais são os cuidados? Primeiro, o link já está disponível para vocês aí no WhatsApp. Também vou mandar até o final da semana por torpedo. Deixei para mandar depois para ter certeza que vocês receberam ou por uma forma ou por outra. Vão acessar o sistema, preenche lá com login, senha, e a tela é muito simples. Vai ter lá provas online, provas já realizadas. Clica em prova online, vai para a minha prova, resolve e tira 10, tá? Na próxima aula, quinta-feira, eu separei algumas questões para que a gente possa discutir aqui em sala, fazer uma pequena revisãozinha com base nas questões. Na terça-feira da semana que vem, dia 4, eu estarei em sala para tirar dúvidas. Se vocês, na próxima terça-feira, acharem que vale mais a pena ficar em casa ou ficar no armário
e revisar, né, a matéria da prova, façam isso. A presença não será obrigatória na próxima terça-feira. E aí, dia 6, a primeira chamada da prova, dia 11, a segunda chamada da prova, modos que a gente vai se encontrar só no dia 13. Repito, quais são as atenções que nós precisamos ter? Primeiro, o link é aquele que já está acessível a vocês. O que eu sugiro a vocês, tá, Ariadne? Entra logo ali para visualizar, para fazer geologin, para ver que está tudo certo, para que no dia da prova você já não tenha problema de acesso. A prova vai ser disponibilizada para vocês durante o horário da aula, repito, de 19 às 20h40. Fez a primeira chamada no dia 6, não precisa fazer, obviamente, a segunda. Uma outra característica, Darlene, o sistema, ele vai abrir a tela completo, ele abre a tela completa e você não pode sair dali, né? Você não pode, eu sei que nenhum de vocês faria isso, mas um outro colega pode ter a tentação de minimizar a tela para ir para o Google, por exemplo, não vai rolar, ele não permite, né? Você não pode sair disso. Eu sei que vocês jamais fariam isso, é só uma cautela do sistema. E a gente jamais, nunca, em tempo algum, faria isso. Nem ela, nem Letícia, nem habitantes da querida Nárnia. Então, diante disso, a gente vai ter só esses cuidados. Na hora da prova, entra lá, repito, eu sugiro que vocês já entrem antes para fazer os devidos testes, e qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda um zap, manda um torpedo, que eu vou estar muito atento. A gente não vou abrir aqui a sala de aula no dia das provas, mas eu vou estar muito atento. Então, vamos agora terminar a apelação. Quinta-feira, revisão com as questões. Terça-feira, aula de tira dúvidas, depois as provas. E dia 13 a gente volta a começar aí a parte final do nosso conteúdo. A minha ideia, Darlene, Márcio, Bruno, todos os outros, é que a gente termine a nossa matéria no final de maio. Na última semana de maio, eu quero ter terminado com vocês a nossa matéria, se Deus quiser, e Ele vai querer, que Ele é muito gente boa. Muito bem. Sobre a prova, sobre a nossa programação, alguma dúvida? Podemos arrochar aqui? Josi, Juliana, Isa querida, todos os outros, posso arrochar? A AV3, ela é na primeira semana de junho. E a AV3, Márcio, aí ela é mais tranquila, porque ela já vai ser feita nos termos e moldes que nós fizemos a nossa primeira prova. A AV3 é uma prova, digamos, que eu tenho um controle, né? É diferente dessa prova agora de AV2, que é a universidade que organiza. A AV3 já vai ser sob o meu controle, naquele mesmo formato, naquela mesma metodologia que nós fizemos a AV1. Então, vamos lá. O inciso terceiro, só lembrando, né, nós vimos, mas a vantagem é que é o fôlego final, Márcio. Depois disso, aí pronto, aí já é férias, aí partiu Dubai, partiu Maldivas, né, já é uma coisa assim, né, e a vantagem... Professor, se vacinar nas Maldivas, né? Eu já ia dizer, Andiara, porque sai barato, entendeu? Porque sai barato. As Maldivas estão dando de graça a vacina. Exatamente. Ainda tem o cardápio. Porque é perto, né? É fácil de chegar, né? É barato, né? É barato. Você indo, por exemplo, não, estou estragado, pega o cartão Riachuelo, vai, compra as passagens, partiu Maldivas, né? Não tem erro. É a vacina mais barata, né, que você tem. Márcio, fica a dica, Márcio, não tem mais nem o que pensar, né? Terminou a aula hoje já, lá decolar, Maldivas, primeira classe, não vai custar R$150 mil. Tá no preço. O professor ainda tem as fotos depois para postar no Instagram. Depois e antes, né? Porque você já começa postando da fatura do cartão de crédito. Exatamente. Você já posta a fatura do cartão de crédito, né? Porque o povo hoje, eu acho engraçado, Matheus, hoje não, porque veio a pandemia para desconstruir isso. Primeiro,
Ariadne, eu acho engraçado que o povo tem a mania de comer comida fria, porque passa tanto tempo tirando foto dos pratos para botar no Instagram, que quando vai comer já está fria, né? Com viagem, a pessoa só percebe que viajou e só conhece as coisas da lenda depois que volta e vê as fotos que tirou. Lá não viu nada, né? Só foi todo o tempo fazendo... Professor, mas agora no auge da pandemia, com lockdown, ainda tem gente que posta viajando e curtindo a vida. E eu fico pensando, meu Deus, Agora, tem medo de praga. Nem de olho roxo, porque eu acho que as pessoas devem ficar com ódio. As pessoas presas dentro de casa, doentes, cheias de problemas. Esse é aquele povo de corpo fechado, né? Pois é. É impressionante. Tem que ter muita fé, de fato. Com certeza, tem que ter muita fé. Eu vi numa reportagem, porque eu me esqueci o nome, que essas pessoas estão... tem muito comentário nas fotos, e até agora tem uma nova modalidade que eu não me lembro mais o nome qual é, que se refere justamente a postagens desse tipo, que são indiferentes ao sofrimento da humanidade. Tem um novo nome, não é bullying, mas é um novo nome que existe, mas eu me esqueci o termo, que hoje... eu até tenho um termo na cabeça, mas não posso dizer em sala de aula, sobre tudo gravado. Pois é. Na cabeça, isso não posso dizer. Falta bom senso, né? É uma ausência de bom senso. De empatia, né? De empatia. E eu vou além, Diária. Assim, o meu ponto vocês foram testemunhas parciais, porque eu ministrei uma aula para vocês do Rio de Janeiro agora em fevereiro, vocês devem se lembrar que eu tive que ir ao Rio de Janeiro por conta do meu curso, e a sensação que eu tinha, Diária, era que eu estava indo para Chernobyl, sabe assim, aquela coisa assim de você ir, parecia que era um mundo paralelo. Então não sei como é que a galera consegue viajar. Eu quero só destacar, não podia passar batida. Aí, Josi, depois ela faz reclamação, faz ouvidoria contra mim, dizendo que eu faço bullying, Ariadne. Mas veja a mensagem de Darlene aqui no chat. Quem sai comigo para comer, se inventa tirar foto, eu taco logo a colher para desarrumar o prato e estragar a foto. É por isso que ela sai só. Uma pessoa dessa só sai sozinha. Ela não tem uma companhia, né? Aquela coisa que o garçom fica com pena sozinho. Né? Tem sim, meu filho. A pobre da Brígida, tudo ela quer tirar foto. Tudo a miséria quer tirar foto. Eu taco logo a mão no meio, assim. É uma pessoa amável, uma pessoa sweet, né? Sweet em relação a isso, né? Exatamente, Matheus. Número de amigos, 0, né? A bichinha da Brígida prefere hoje estar no UTI trabalhando do que estar saindo para levar colherada em relação a isso, né? Josi, nós estamos fazendo, todos nós começamos a campanha, eu e Darlene Nárdia, de uma vaquinha. A gente vai lançar agora uma vaquinha virtual para pagar o sequestro da Brígida. Está em local incerto, não sabido. A gente está fazendo essa reunião, né, para efetivamente conseguirmos aí apurar uma graninha para Free Brígida. Vai ser a campanha. Bem, queridos, essas besteiras todas é só para mantê-los minimamente atentos nessas aulas virtuais, que vocês são heróis de me aguentar, né, em aulas virtuais. Quero agradecer aos dois que ligaram a câmera, as duas, na verdade, Darlene e a Ariadne, muito agradecido, né? Os outros abandonaram, Letícia, não sei nem onde é que está mais, mas enfim, é a vida, né? Eu não sou de guardar mágoa, mas nunca mais esquecerei. É porque eu tirei várias fotos de Nárnia, eu queria postar todas hoje aqui. Claro, incrível, e assim seja. A gente abre a câmera na última aula, professor. Por favor. Tirar uma foto. Eu vou cobrarei isso, Diária, cobrarei isso. Queridos, quando a gente fala de apelação de júri, tentar salvar essa aula de alguma forma, quando a gente fala de apelação de júri, nós temos que nos lembrar, primeiro e antes de tudo, que a tomada de decisões do júri é uma tomada diferente, é uma tomada com características especiais, é uma tomada de decisões com atributos especiais. Nós falamos aqui longamente sobre júri, né, Leilinha? A gente falou, Luísa, que eu tenho
o veredito como a responsabilidade dos jurados, portanto, os jurados decidem realmente, José, aí não tem jeito não, minha filha, aí é só se entregar em Deus mesmo, aí não tem outro caminho não. Então, veja, o que a gente vai ter? A decisão dos jurados, Bruno, é uma decisão dirigida ao veredito. O jurado decide o veredito. Em outras palavras, o jurado decidirá se condena ou se absolve. Uma vez condenando, uma vez absolvendo, ele entrega isso ao juiz, e o juiz irá administrar aquela determinada condenação e efetivamente realizar a dosimetria de pena. Então a gente percebe que a decisão do júri, eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, é uma decisão que nós vamos chamar de decisão composta heterogênea, porque eu tenho mais de um tomando a decisão, e esse mais de um toma partes diferentes daquela decisão. Jurados tomam a decisão de condenar ou de absolver, e o juiz toma a decisão de fixar a pena. Luísa, o júri pode desclassificar. E aí, nesse caso, se ele reconhece a tese de desclassificação, passa ao juiz a capacidade de decidir e de condenar ou não. Naquela hora do júri, no momento que os jurados reconhecem a desclassificação, lá nos jurados, aí o juiz passa a ter a capacidade de decidir. Tá? Assim como pode ter a desclassificação lá, exatamente. Então, veja, por que é tão importante a gente entender qual é a parte da decisão, Ariadne, que nós estamos recorrendo? Ou seja, a sentença do júri, ela é formada, repito, pela decisão dos jurados, Ariadne, em que eu condeno ou absolvo, e pela decisão do juiz, João, que no caso da condenação, diz respeito à fixação da pena. Por que essa separação ela é tão cara, ela é tão importante? Porque os jurados, nós sabemos bem, já falamos muito sobre isso, são soberanos. Então, o direito processual penal teve que encontrar uma fórmula para resolver esta situação. Veja, Darlene, aqui o direito processual penal teve que resolver um problema. Qual foi o problema? Se a decisão dos jurados é uma decisão de um juízo soberano, e soberano nós aqui estudamos juntos, é aquele que decide e a decisão dele não está vinculada a nada, como é que eu posso admitir um recurso? Então, a princípio, Ariadne, não era nem para admitir recurso de decisão de júri, ou pelo menos a decisão do júri, ou da parte da decisão do júri, que os jurados tomaram. Só que isso ofenderia o próprio princípio do duplo grau de jurisdição que nós estudamos aqui. Então, qual foi a solução que o Código de Processo Penal, que na verdade o direito processual penal, encontrou, Andiara? Para harmonizar, de um lado, a soberania dos vereditos e do outro, o duplo grau de jurisdição. Ele disse o seguinte, olha, vamos permitir o recurso. Então, da decisão do júri, eu vou permitir, Bruno, o recurso. Mas aqui, Luísa, o máximo que a parte vai ganhar nesse recurso, se a parte estiver discutindo o que os jurados decidiram, é um novo júri. Deixa eu melhorar essa minha explicação. A sentença dos jurados, desculpa, a sentença do júri tem duas partes. Tem o veredito, condeno ou absolvo, e tem a pena, no caso da condenação. Esse veredito é tomado, é decidido pelos jurados, que são soberanos, não tem limite para eles. Eles tomam a decisão com base na sua íntima convicção. A pena é atributo do juiz, o juiz toma essa decisão e é o juiz que quantifica essa pena. Ter isso na cabeça é fundamental, por quê? Porque na hora que eu recorro contra essa decisão do júri, a primeira coisa, Lara, que o tribunal vai ter que olhar é qual destas partes nós estamos recorrendo.
Por quê? Porque se a parte está atacando a decisão dos jurados, o tribunal sabe, Ariadne, que se ele der razão àquele recurso, o máximo que ele fará é anular aquele júri e devolver o processo para um novo júri, ou seja, o réu é julgado de novo. Por quê? Porque o tribunal não pode modificar a decisão dos jurados, porque eles são soberanos. É como se os jurados estivessem aqui e o tribunal aqui. Então, o máximo que o tribunal faz é dizer, olha, eu vou anular, vou te dar um novo júri, claro que serão outros jurados, né, aqueles jurados que atuaram no primeiro julgamento estão impedidos de atuar no segundo, e aí você se entende com esses novos jurados. Então, quando eu recorro, veja que pela linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando eu recorro pelo inciso 3º, a linha D, o pedido que eu farei é de novo júri. O pedido que eu faço ao tribunal é dizer, tribunal, olha, eu estou aqui atacando a decisão dos jurados. Eu estou atacando o veredito dos jurados. Eu estou aqui contrariando a decisão dos jurados. Se o tribunal acolhe o meu recurso, Darlene, e dá provimento onde há, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, tudo bem, você tem razão. Mas eu não posso, Marília, simplesmente modificar. O tribunal não tem poder, para a gente usar uma linguagem bem direta, de pegar uma condenação dos jurados e reformar e absolver, ou vice-versa. Então, o tribunal ele simplesmente diz o seguinte, eu vou anular aquele teu primeiro julgamento e vou permitir que você seja julgado de novo. Essa foi a forma que o direito processual penal encontrou para harmonizar esses dois princípios. O princípio da soberania dos vereditos e o princípio do duplo grau de jurisdição. Agora, deixa eu só transcrever aqui um parágrafo do artigo 593, que é o seguinte. Olha o que nos diz aqui um parágrafo do artigo 593. O parágrafo 3º. O parágrafo 3º. Ele nos diz que se o meu recurso de apelação estiver fundamentado e baseado nessa tal alínea D, aqui de novo a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Olha o que diz aí o parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º, a linha D, deste artigo, o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Deixa eu explicar tudo isso de novo. A princípio, Ariadne, eu poderia pensar, Mônica, que no caso de decisões do júri, decisões dos jurados, quando eu estiver impugnando o veredito, Rômulo, aquele veredito, ou seja, condenar ou absolver, eu poderia dizer, cara, eu não vou permitir recurso. Não haveria nenhum absurdo nisso. Porque eu diria, cara, quem te condenou foi um juízo soberano. O juízo soberano é aquele que decide de não estar preso a nenhum tipo de vínculo. Então não adianta você querer recurso. Veja, era defensável essa visão. Mas o direito processual penal, ele tenta equilibrar o jogo. Ele vai dizer, olha, é possível, dá para a gente enxergar assim, mas é muito radical. Vamos tentar harmonizar o princípio da soberania com o princípio do duplo grau. E como é que eu harmonizo? Eu permito que você conteste a decisão dos jurados, mas você só ganhará, no máximo, um novo júri. E mais ainda,
neste novo júri, neste segundo júri, você já não vai poder mais contestar a decisão dos jurados. Porque se eu pudesse, Rômulo, você vai concordar comigo, eu acabava com a soberania. Eu simplesmente não tinha mais soberania. Se a cada momento que os jurados decidem de não, gostei não. Não, tá errado. Não, o negócio não tá certo. Eu simplesmente encerraria aí qualquer possibilidade de reconhecer aquele júri como um juízo soberano. Então, insisto, se o que eu estou discutindo é a parcela, a parte da decisão tomada pelos jurados, nos termos aí do parágrafo 3º do artigo 593, eu já sei que eu não vou ganhar tudo que eu quero no primeiro momento. Aliás, no máximo eu ganho um novo encontro com os jurados, o processo é o mesmo, as provas são as mesmas, a acusação e defesa são as mesmas. A única coisa que vai mudar no segundo júri, Andiara, são as duas, as 7 pessoas que são ali jurados. Os 7 jurados que atuaram no primeiro julgamento estão impedidos e eu vou ter outros 7 jurados. Ou seja, daquele número de 25, Rômulo, que eu tenho sempre lá na lista geral, eu vou extrair agora 8, 7. É como se eu zerasse o jogo, é como se o tribunal dissesse, cara, olha, o que eu posso lhe dar, o que tem para hoje é isso, é anular e se entenda nos jurados. Agora, o que é importantíssimo em relação à linha D? O que é fundamental em relação à linha D? Veja que a linha D fala o seguinte, fora a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos. For a manifestação, for a decisão dos jurados, manifestamente contrária. O que nós temos aqui? Tá? E não existe um precedente, existem toneladas de precedentes nesse sentido. Qual é o sentido? É dizer o seguinte, olha, se eu perceber que a prova, quando eu falo aqui em prova, eu estou falando em testemunhas, prova pericial, documentos, tudo isso. Se eu percebo que essa prova, Ariadne, ela consegue sustentar a tese da acusação, que consegue sustentar a tese da defesa, ou seja, há testemunhas que sustentam a tese da acusação, há outras que sustentam a tese da defesa, eu não posso falar que essa prova foi manifestamente contrária à prova dos autos. Aonde é que eu quero chegar? Você só terá sucesso no teu recurso e, consequentemente, receberá do tribunal, Rômulo, o direito a ser julgado de novo. Se você consegue convencer o tribunal de que os jurados erraram para burro, erraram feio, erraram rude, como diria o Porta dos Fundos. Ou seja, a esmagadora maioria da prova apontava pela condenação e os jurados absolveram, ou a maioria da prova apontava pela absolvição e os jurados condenaram. Então aqui, Ariadne, Mark escreve aí manifestamente contra a prova dos autos. Manifestamente, para a gente usar uma linguagem bem do cearenseis, é de com força. Só se justifica você mandar o réu a novo júri, Thaís, se você perceber que os jurados erraram feio. Por que isso é tão radical nesse ponto? Porque os jurados são soberanos. A gente não pode perder isso de vista. O soberano é aquele que decide do jeito que ele quer. Ele não fundamenta, ele não explica. Nós já estudamos aqui a dinâmica do júri e vimos que o jurado, ele simplesmente recebe uma cédula sim, uma cédula não. Acabou. Morreu. Então, para que eu possa desconstruir uma decisão desse juízo soberano, anulando-a e mandando-a no júri, João, tem que existir um erro feio. Então, a jurisprudência absolutamente consolidada do STJ diz que se eu olho, Rômulo, para a prova e vejo que parte dela fundamenta a tese da acusação, parte dela fundamenta a tese da defesa, e os jurados escolheram por uma delas, zero problema. Eu vou julgar desprovido a apelação e vou manter, efetivamente, a decisão do júri.
Então, para a gente encerrar aqui a linha D. A linha D, para que ela seja provida pelo tribunal e produza o efeito aí de um novo júri, tem que existir, de forma clara, um erro muito, mas muito feio dos jurados. Por isso que eu te dizia, Ariadne, eu sei que você gosta, como eu, de anotar tudo, esse manifestamente faz toda a diferença. Não é qualquer contrariedade, não é que eu tinha ali uma ou duas testemunhas, Andiara, que ia no sentido oposto. Não. O grosso da prova ia para a direita e os jurados decidiram para a esquerda ou vice-versa. Então, eu trabalhei muitos anos no tribunal, na jurisdição criminal, analisando esses processos. Especificamente, uma das divisões internas que nós fazíamos lá no gabinete, durante muito tempo, essas apelações de júri eram analisadas só por mim. E sempre era esse raciocínio, um raciocínio de radicalidade, um raciocínio que a gente tem que ver que eu estou aqui a desconstruir decisões dos jurados, que são, insisto, um juízo soberano. Sobre a linha D, tá claro, eu posso avançar, porque essa é a mais importante da aula. Tanto é que eu estou aqui na linha D há mais de meia hora. Posso seguir em frente? Então, características da linha D. É a única das alíneas que contesta, Romo, a parte da decisão tomada pelo jurado. Se o tribunal der provimento, o máximo que ele vai fazer é anular aquele júri e mandar você a novo júri. O processo é o mesmo, as provas as mesmas, as partes as mesmas. Eu vou trocar só as pessoas que são os jurados. E desse segundo julgamento que você recebeu, não se admite nova apelação com base na linha D. Eu até posso apelar, Márcio, com base nas outras alíneas, mas não na linha D. Tá bom? Diga, Letícia. Aquele momento de expectativa, né? Assim, eu fico logo... Vixe, eu tava falando, mas eu acho que nem tava pegando. Agora tá me escutando? Agora nós estamos escutando. Pronto. Eu queria saber se esse novo júri vai ter acesso àquela decisão do antigo júri que foi anulada. Ah, excelente a pergunta. Muito boa. Letícia, não só não vai ter acesso, como é proibido pelo Código de Processo Penal que as partes mencionem que o tribunal anulou o júri anterior. Olha que interessante. Por isso que a tua pergunta é tão legal. Então, quando eu chego para o segundo júri, é como se nunca tivesse existido outro júri antes. Porque o Código toma esse cuidado, porque a parte poderia, tanto a acusação como a defesa, muito habilmente, acabar usando o argumento, dizendo, olha, jurado, deixa eu contar uma historinha para vocês. O réu aqui foi condenado. Aí eu recorri para o tribunal e os desembargadores lá, uns homens sabidos, uma mulher sabida, disseram, olha, os jurados erraram ao condenar e mandaram aqui para os senhores decidirem. Olha como eu conseguiria construir aqui uma argumentação que aquele jurado que não é um juiz técnico, é um juiz leigo, ia pensar, rapaz, se o tribunal anulou o outro é porque eles estavam certos, eu vou aqui nessa direção. Então eu não posso nem mencionar os termos, eu não posso ler a decisão do tribunal, eu não posso, o que influenciaria muito os jurados. Quando a gente se põe na cabeça do jurado, né, foi excelente a sua pergunta, muito boa, a gente vai perceber o quanto isso impactaria aquele jurado, na hora que você escuta que o tribunal desfez, de qualquer maneira, aquela decisão anterior e submeteu o réu a novo júri. Franklin, não precisa ser qualquer tipo, não precisa a unanimidade. Na verdade, lembra daquilo que nós vimos lá quando a gente estudou o procedimento do júri. Cada jurado vai ter lá uma cédula sim ou não, vai depositar na urna, e o juiz ele vai contando os votos. Na hora que ele achar o quarto voto sim ou o quarto voto não, ele já para de contar. Na verdade, eu nem tenho como encontrar essa unanimidade. Então, basta para que a parte possa recorrer que ela consiga demonstrar essa contrariedade grave, rude, em relação à prova. Letícia, querida, eu consegui explicar? Diga, João.
no caso de um julgamento notório, onde seja impossível esconder o resultado de um júri? Não, aí você foi muito feliz quando você disse, Rafael, mas um caso de julgamento notório, de grande repercussão na imprensa, aí eu não tenho o que fazer. Né? Se a gente aplicar também essa regra ao extremo, né, casos muito midiáticos, né, que a imprensa nacional muitas vezes vem acompanhando, nós vimos, por exemplo, já comentamos aqui em outra ocasião, esse terrível caso recentemente no Rio de Janeiro, aquele pobre garotinho, né, que foi morto, e há hoje uma acusação que pesa aí contra o padrasto e a mãe, a ser confirmado, obviamente, durante a instrução, uma coisa terrível, José, eu até evito, porque tem algumas imagens ali daquela pobre criança que me agridem. E aí, João, eu não teria solução. Né? E aí, para que eu anulasse esse caso, eu teria que fazer uma prova muito robusta, que é muito difícil de dizer que aquele jurado estava completamente comprometido com uma... Não dá. Né? Então, nesses casos, aí eu vou ter que... eu continuo proibindo a leitura, continuo proibindo que as partes usem esse argumento, e aí é contar com a ciência do senso comum mesmo e ver o que acontece. Tá? Então, a linha D, repito, é a linha mais importante desse inciso, né? É a linha de longe mais importante desse inciso. As alíneas B e C dizem respeito, então, tanto a linha B quanto a linha C dizem respeito à decisão tomada pelo juiz. Por que isso aqui faz tanta diferença, Darlene e Rômulo? Porque o juiz não tem soberania. Então, quando eu recorro com base na linha B e na linha C, eu não estou discutindo, Andiara, aquela parte da decisão, Franklin, que envolvia soberania. Esse juiz, ao tomar a decisão, eu vou usar uma alegoria bem didática, é como se o tribunal olhasse para ele, Rômulo, e dissesse, olha, esse cara é gente como a gente. O que ele decidiu, eu posso decidir também. Ele não é jurado. Então, quando você recorre pela linha B ou pela linha C, você está discutindo a decisão do juiz. E isso traz uma consequência prática muito grande. O tribunal poderá reformar a decisão. Veja, na linha D, nós vimos que, como eu estava discutindo a parcela da decisão que envolvia soberania, não tem possibilidade do tribunal reformar. Ele anula, manda você a novo júri, e naquele novo júri você, diante dos novos jurados, tente convencer de uma verdade diferente da anterior. Na B e na C, não. Eu estou discutindo que o juiz decidiu. E o juiz não tem nada de soberania. O tribunal, se der provimento, Ariadne, modificará a decisão. Então, veja o que diz aqui a linha B. For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Vamos imaginar um exemplo que eu vi no tribunal, por mais tosco que seja. Era uma acusação de homicídio triplamente qualificado. Os jurados tinham reconhecido, tinham dito sim, Franklin, para 2 qualificadoras e tinham rejeitado uma delas. Eles tinham dito que não visualizavam motivo torpe. Eles reconheceram a qualificadora do meio cruel, eles reconheceram a qualificadora objetiva do meio que impediu ou dificultou a defesa da vítima, mas eles rejeitaram a qualificadora do motivo torpe. Então, eu entreguei para os jurados o homicídio triplamente qualificado e os jurados devolveram o homicídio duplamente qualificado. E quem tem que decidir isso é o jurado. Isso é veredito. Quando o juiz foi configurar a pena, foi fazer a dosimetria, ele acrescentou ali a qualificadora do motivo torpe. Ele expressamente, eu nunca tinha visto isso, ele disse, entendo que os jurados deveriam ter utilizado e reconhecido o motivo torpe, daí porque eu vou quantificá-lo. Ele claramente estava transformando a decisão dele numa decisão, nesse parte, nula. Porque ele está se metendo a fazer o que ele não pode. Quem diz que ele não pode é a Constituição. Agora, veja, o tribunal não precisava, Thaís, anular o júri. Bastava que ele cirurgicamente decotasse, cortasse aquela bobagem que o juiz fez.
Então, o tribunal vai e tira ali aquela qualificadora, claro, isso tem um impacto na pena, mas o tribunal não precisará, Letícia, devolver para os jurados. Por quê? Porque ficou claro qual é a decisão dos jurados. Das 3 qualificadoras, nós estamos acolhendo, acatando 2, uma não. Então, isso é um exemplo de decisão do juiz contrária à decisão dos jurados. A linha C também envolve a decisão do juiz, porque a linha C fala em erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Ora, pena, dosimetria, quem faz é juiz. Portanto, não tem nada que falar aqui em soberania. Eu queria só explicar para vocês, Luísa, Leila, a diferença entre erro e injustiça. O erro, nesse sentido aqui, Rômulo, tem uma carga objetiva. Ele vai ter, Ravelli, uma carga objetiva. Quando eu falo em erro, nos termos da linha C, eu estou falando num critério objetivo. Aqui, Tice, imagina o seguinte, vamos lembrar as aulas de vocês lá de Penal 1, né? Naquela época, há 2 séculos atrás, que a gente ainda saía de casa. Vocês aprenderam em Penal 1 que para calcular a pena do crime tentado, eu calculo a pena como se o crime tivesse se consumado e eu reduzo a pena, aliás, de 1 a 2/3. Lembra disso? Ou seja, eu calculo, aí eu vou reduzir de 1 a 2/3, dependendo de aquele fato ter chegado mais próximo ou mais longe da consumação. Então, vou pegar aqui 2 exemplos rápidos. Imagina que o João atirou na Maria, mas acertou a parede. A Maria não morreu por um fator alheio à vontade do João. É um homicídio tentado. Mas como não teve grandes reflexos, eu posso diminuir, por exemplo, 2/3 da pena. Agora imagina, Rômulo, que o João atira na Maria, acerta a Maria, Maria é socorrida no hospital, passa por 3 cirurgias, vê a luz, vê Deus chamando, quase que vai, mas não vai. Tentativa do mesmo jeito. Mas veja que o peso aqui da tentativa é muito diferente. É exatamente por isso que o Código Penal dá ao juiz esse intervalo de 1 a 2/3. Agora imagina que os jurados reconheceram a tentativa de homicídio, Ariadne, e o juiz, na hora de calcular a pena, reduziu apenas 1/6. Ora, o juiz aqui está cometendo um erro, porque a lei expressamente deu a ele as balizas. Juiz, você pode reduzir 1/3 a 2/3. 1/6 está fora disso. Rafael, eu não entendi que 1/6 está fora disso. Aí é o professor de matemática do ensino fundamental que você tem que procurar. Não sou eu que vou lhe explicar isso. Se você não entendeu até hoje que 1/6 é menor do que 1/3, come uma pizza. Pega uma pizza, né, homem? Divide em 6 pedaços, come um. Aí depois tu pega a mesma pizza, divide em 3 e come um. Para ver qual é o que é maior. Rafael, mesmo assim eu não estou entendendo, então eu desisto. Eu não tenho como te explicar isso. Aí é torcer para que isso nunca precise você fazer uma conta, né? Não maltrata não, né, Matheus? Então veja, aqui eu tenho um exemplo de erro. O que é injustiça aqui da linha C, né? A injustiça, ela tem um caráter mais subjetivo. É quando, por exemplo, Ariadne, o juiz aumentou demais a pena por um agravante, a pena foi muito aumentada por um qualificador desproporcional. Então, o juiz, por exemplo, por uma das qualificadoras, ele aumentou em 8 anos a pena. A lei não diz quanto é que ele vai ter que aumentar, mas também isso não quer dizer que ele possa aumentar conforme o bem-querer dele. Tá? Agora, o que é importante? Letícia, é quando fugisse desse senso comum. Na verdade, em alguns casos, a jurisprudência, por exemplo, do STJ, e mesmo do Tribunal de Justiça, já dão ali mais ou menos, já dá ali mais ou menos uma parametrização. É muito comum, por exemplo, que você aumente para cada qualificadora mais ou menos 1/6 da pena. Então, existem alguns parâmetros que são orientados pela jurisprudência, seria um referencial. Mas continua sendo uma injustiça, porque não está na lei.
Essa diferença entre erro e injustiça, Romulo, é muito mais importante do ponto de vista teórico do que do ponto de vista prático, porque, vejam, tanto um quanto o outro estão na mesma linha. Então, se na prática, Ariadne, você tem dúvida se é um erro ou injustiça, o recurso é o mesmo, a linha é a mesma. Mas o referencial é esse. Contrariei uma regra expressa do código? Sim, estou no erro. Contrariei uma orientação da jurisprudência, uma sinalização da doutrina, ou como a Letícia coloca, eu simplesmente contrariei o bom senso, eu estou na injustiça. E aí o que o tribunal vai fazer? Se reconhecer aquele erro, aquela injustiça, ele recalcula a pena, recalibra a pena e encerra o assunto. A linha A é a mais genérica de todas. Ele fala o seguinte, olha, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Nesse caso da linha A, eu estou falando aqui de um defeito processual. E, claro, se eu estou falando de um defeito processual, o pedido pode ser de novo júri. Você deve se recordar, Thaís, Romulo, Leila, todos os Otice, Juliana, Franklin, minha queridíssima Fairuza, que está de volta. Fico muito feliz com a sua volta, querida. Muito bom vê-la aqui, né? Fico bastante feliz. Que nós estudamos aqui o princípio lá das nulidades, que dizia que quando eu anulo um ato, né, Ariadne, todos os atos que dele são decorrentes também serão nulos. Eu até usei a ideia do dominó, né? Quando a peça de dominó cai, é o princípio que nós chamamos de princípio da causalidade ou da consequencialidade. Isso é a base da linha A. Então, eu vou ao tribunal, Rômulo, com a linha A, dizendo, olha, tribunal, eu não estou aqui discutindo a decisão dos jurados. Eu não vou aqui discutir a pena. O que eu estou discutindo é que eu apresentei 2 teses de defesa e o juiz perguntou ao jurado só uma delas. O problema aqui, tribunal, é que eu tinha 3 testemunhas que eu indiquei para serem ouvidas na sessão de julgamento e o juiz não as intimou para a sessão de julgamento. Portanto, a minha defesa foi prejudicada. Então, veja, na linha A, eu estou apresentando uma impugnação do ponto de vista formal. Eu não estou discutindo aqui qualquer questão material. A discussão é exclusivamente formal em relação a isso. E aí, claro, se o tribunal reconhecer que há ali uma nulidade, ele anulará aquele júri, Ariadne, e sujeitará o réu a novo júri. Agora, o que é importante da linha A? Para a gente fechar a aula de hoje bem. Nós vimos que a linha D, a linha delta, que ataca a decisão dos jurados, pode gerar um novo júri. Mas nós vimos também, Leila, que só vou usar a linha D uma única vez. A linha A, Luísa, também pode gerar um novo júri. Mas por quê? Porque eu estou discutindo questões formais. E aí eu pergunto a vocês, quantas nulidades podem acontecer no processo? Indeterminadas. Eu não tenho como dizer que no processo só pode acontecer 2, 5. Então, a linha A, Leila, pode ser utilizada mais de uma vez. Imagina comigo o seguinte, Rômulo, eu fiz o júri. Aí aconteceu uma nulidade no júri. Um desses exemplos, eu não trouxe uma testemunha, o juiz indeferiu uma prova, o juiz indeferiu uma tese. Eu, quando era estagiário do júri, que comecei a fazer júri, teve um júri que eu participei, fazendo a defesa oral junto com a defensora pública, que nós apresentamos como tese de defesa a legítima defesa, depois a inexigibilidade de conduta diversa. Quando o juiz foi preparar os quesitos, Romulo, ele disse, eu não vou quesitar a inexigibilidade de conduta diversa. Essa tese é absurda. O que ele estava me dando de presente ali? A nulidade. O réu foi condenado, Ariadne. Nós recorremos ao tribunal, dizendo, olha, não cabe ao tribunal, não cabe ao juiz excluir dos jurados uma tese. Eu não sabia nem se a tese ia ser acolhida, mas na hora que o juiz exclui, ele está causando a nulidade. Então, veja, houve a nulidade no primeiro julgamento, eu recorri para o tribunal anulou, vou para o segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, Andiara, pode acontecer uma nova nulidade, e aí eu vou poder usar a linha A de novo, e assim por diante.
Então, em resumo de tudo que eu falei aqui, a linha A e a linha D produzem como efeito novo júri. Qual é a diferença? Na linha A, eu estou discutindo aspectos formais, e na linha D, eu estou discutindo aspectos materiais, a decisão dos jurados. Na linha A, eu posso usar mais de uma vez, em acontecendo novas hipóteses de nulidade. Na linha D, como nós vimos lá no parágrafo 3º, só uso uma única vez. As linhas B e C são mais simples, porque como elas estão discutindo um erro, um equívoco, uma falha do juiz, se o tribunal reconhece que você tem razão, ele simplesmente altera ali, reforma a decisão e encerra a história. Ufa, hoje realmente foi muita coisa. Me diga, eu vou fazer aqui a chamada rapidinho, enquanto vocês fazem e pensam nas dúvidas. Só um minutinho enquanto eu faço aqui a chamada. Estou terminando já, e aí vou repassar os avisos. Pessoal, primeiro eu queria pedir desculpas, que eu sei que eu sou muito repetitivo nos avisos, né? Eu repito muitos avisos, mas eu prefiro que vocês tenham mais informação do que o necessário às vezes, mas para que fiquem tranquilos. Então, na Professor, nossa prova é a próxima, na outra terça-feira de hoje? Não, na outra quinta-feira. É exatamente isso que eu quero lembrar agora. O que a gente vai fazer? Na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu quero fazer uma aula de revisão com algumas questões que eu separei, para que a gente possa discutir aqui e se preparar para a prova. Lembrando que a matéria é atos de comunicação, provas e procedimento. Então, na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai falar sobre, a gente vai fazer essa revisão com base em algumas questões que eu vou trazer para vocês. Quando for na terça-feira da semana que vem, aí eu vou estar em sala para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou estar em sala para tirar as dúvidas. Lembrando que quem, de alguma maneira, achar que é mais interessante, na terça-feira da semana que vem, pegar esse horário da aula para estudar, não tem problema. Eu não farei chamada na terça-feira da semana que vem. Então, quinta-feira agora é uma revisão com questões, terça-feira que vem é uma revisão com as dúvidas de vocês. Aí a prova será na quinta-feira da semana que vem, dia 6, a primeira chamada, e dia 11, a segunda chamada. A prova será feita pela plataforma Prova Fácil, cujo link de acesso eu coloquei aí no chat e eu enviei pelo nosso grupo de WhatsApp, e vou enviar até o final da semana pelo Torpedo. Letícia, pode sim, tá? Fique absolutamente à vontade. Na verdade,
está estudando até a prova, manda pelo WhatsApp ali a dúvida, eu vou estar muito atento. O que eu quero é que vocês cheguem bem preparados nessa prova. Por isso que eu vou fazer uma revisão quinta-feira com exercício, vou fazer uma outra revisão semana que vem com dúvida, sem prejuízo de que teve alguma dúvida, me manda ali pelo WhatsApp, tá bom? E o acesso à prova naquele chat que eu enviei, naquele link que eu enviei. O que é que eu recomendo? Entra logo lá no link para você testar o acesso ao sistema Prova Fácil, e aí no dia da prova, às 19 horas, a prova já vai estar disponível ali. O único cuidado que a gente precisa ter é que a prova vai estar disponível só durante o horário da aula realmente. Professor, quer dizer que nulidades, decisões e recursos não vai cair? Não, só cai na AV3. Tá? Então é muito pouco conteúdo, né? É um razoável conteúdo, que procedimento é uma partezinha mais complexa. Verdade. Mas essa matéria foi combinada por nós, eu e os professores de processo penal, eu, professor Teodora, professor Regis, professor João Neto, professor Delano, nós nos reunimos no começo do semestre, definimos e limitamos essa matéria. Queridos, deixa eu só voltar aqui a dúvida da Letícia. Letícia, a linha A é uma impugnação que eu faço no recurso, discutindo questões exclusivamente processuais. Quando você utiliza a linha A, você está discutindo e está indicando que houve ali, no caso, um defeito processual. Você não está discutindo qualquer tipo de nulidade, você não está discutindo qualquer tipo de erro dos jurados ou do juiz. Você está dizendo o seguinte, olha, houve um equívoco processual, houve um defeito de natureza formal, tá? Então, ele vai ter efetivamente essa estrutura de defeito formal. Dentro dessa lógica, a gente vai ter ele vai ter a contestação de um defeito exclusivamente formal, né? A ideia de que a gente tem ali uma testemunha que não foi intimada, de que o juiz efetivamente não trabalhou. Não envolve pronúncia. Veja que ele fala quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Por que ele vinculou, Letícia, depois à pronúncia? Porque se a nulidade estiver da pronúncia para trás, nós já aprendemos aqui que o recurso contra a pronúncia é um recurso em sentido estrito. Então, se a nulidade ocorreu na sentença de pronúncia ou para trás, você vai discutir através do recurso em sentido estrito. Se a nulidade foi na segunda fase do júri, aí o instrumento que você vai usar é realmente o instrumento da apelação. Tá? Franklin, não é bem uma prova colegiada, porque a prova colegiada ela era aplicada no final do semestre, né? Ela era AV3 e era todo o conteúdo do semestre. Agora é uma prova que vai ser feita para todas as turmas, e a mesma prova para todas as turmas, que é uma forma que a gente tem de mais ou menos unificar os conteúdos, a forma de cobrança. Mas como nós trouxemos para a AV2, não cobraremos toda a matéria do semestre, né? Então serão 20 questões objetivas. Você, Franklin, participou ativamente, me deu um excelente feedback na semana passada, naquele teste que nós fizemos no sistema, você deve se recordar. Aquilo ali era um ato preparatório, digamos assim, para a prova. Você vai fazer a prova naquele mesmo plataforma no dia 6, tá? Durante a nossa aula. E aí, como é que eu acesso? Através daquele link que já está lá no chat. Exatamente, Josi, mas na verdade é menos do que isso, né? Porque, veja, a gente viu aqui decisões, a gente viu nulidades, e a gente já começou a ver recursos, e isso não vai cair da prova. Isso eu vou cobrar de vocês só na AV3. Então, nós propositadamente fizemos esse corte até mais cedo, né? Foi uma decisão que nós, professores, chegamos em conjunto aqui. Então, quinta-feira, essa revisãozinha com algumas questões, e terça-feira que vem com as dúvidas de vocês. Mais alguma coisa?
Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Boa noite. Se Deus quiser, até quinta-feira, queridos. Boa noite, obrigada. Boa noite.